medicação. Vale a pena. Pressão alta é doença traiçoeira e democrática. Traiçoeira porque não dá sintomas. Democrática porque se manifesta em qualquer idade, crianças, adultos e idosos. Ninguém mais discute, porém a incidência dessa doença aumenta com a idade. Mais ou menos 50% dos homens e mulheres acima dos 50 anos apresentam hipertensão. Aos 60 anos, essa porcentagem sobe para 60% e daí em diante não para de crescer. Por isso é que acontece que devemos ser feito para controlar a pressão arterial nos idosos. Este é o tema deste Em Discussão. E para falar sobre o assunto, eu recebo o fisioterapeuta Márcio Renzo. Seja muito bem-vindo, Márcio. Muito obrigado. Bom, e para a gente começar, Márcio, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente por que a pressão arterial ela sobe com o passar dos anos. Com o processo de envelhecimento, ele ataca os órgãos que nós chamamos órgãos-alvos, que é o coração, o cérebro, os rins e os vasos. E com o envelhecimento, a deterioração dessas células, desses órgãos. E isso faz com que a pressão arterial dos idosos subam mais do que no indivíduo mais jovem. E quais são as causas dessa subida, dessa pressão arterial? A elevação da pressão arterial é natural nossa. Não há que dizer que a hipertensão é um problema. A elevação, os picos pressóricos, é uma reação normal do nosso organismo. Então, o idoso, ele sofre diversas alterações, sejam elas organicamente falando, do próprio organismo dele em si e por meios externos. Dentro dessa área orgânica, nós falamos do problema dos nossos órgãos-alvos. O meio externo, através de estresse, uso de medicações, fazem com que essa pressão tenha maior alteração no meio dos idosos. Você falou uma coisa bem importante, que é o uso de medicações, né? E a gente sabe que, acho que a grande maioria dos idosos acabam usando diversas medicações para tratar até outras doenças, né? Fala um pouquinho para a gente sobre o uso desses outros medicamentos e se esses medicamentos eles podem também afetar essa subida da pressão. Sim. O idoso, ele tem um hábito, como nós falamos, o hábito da polifarmácia. Uhum. Então, ele faz utilização de medicamentos para diversas patologias que ele tem. Porém, essas medicações, elas podem interferir no controle da pressão. As principais medicações que costumam fazer isso são anti-inflamatórios, antidepressivos, antialérgicos. No caso das mulheres, anticoncepcionais também faz com que tenha alteração dessa elevação de pressão. Então, é muito importante que, ao o idoso perceber que teve a sua pressão alterada de forma constante, procure um profissional médico para que investigue as causas e os possíveis problemas que tenha vindo a fazer com que essa pressão mantivesse elevada. E a gente falou das medicações, né? Eu queria que você falasse para a gente também, explicasse se tem outros tipos de causas que pode elevar essa pressão. Como eu falei, o idoso, a elevação da pressão arterial, ela é uma questão multifatorial. Então, há, como eu falei, as questões orgânicas e as questões externas. Dos outros motivos que causam essa elevação, por exemplo, no idoso, é o caso da diabetes e obesidade. O que faz com que a diabetes e a obesidade interfiram na pressão? Essas patologias, elas fazem com que eu tenha um aumento na produção de insulina. Uhum. E essa insulina
vai fazer com que, vai mandar uma mensagem para os meus rins que eu faça uma maior captação de sais. E essa captação de sal que faz com que eu tenha retenção de líquido e que eu tenha um aumento da pressão arterial. E essas medidas valem para esses pacientes manterem assim os valores da pressão em níveis normais? Conta um pouquinho para a gente, porque você falou da questão do sal, né? E a gente sabe que hoje em dia, com nutricionistas, enfim, o uso de sal excessivo faz mal à saúde. Mas hoje não tem mais assim aquela comida sem gosto que a gente chama até de comida de hospital, né? Como é que a gente consegue controlar isso? Então, uma das formas, medidas que nós temos para fazer com que nós tenhamos uma redução, né, nesse nível de hipertensão são os nossos hábitos, sejam a alimentação, a prática de exercício físico, o controle do peso e o não uso de substâncias entorpecentes ou o álcool, mesmo o álcool, que uma droga lícita que as pessoas fazem grande uso, né? Isso faz com que nós temos esses hábitos controlados, fazem com que nosso nível de hipertensão se mantenha mais ao próximo da normalidade. E como eu falei anteriormente, a questão, uma das patologias que alteram também, além da questão da diabetes, da obesidade, a menopausa, no caso das mulheres, e outras situações que fazem com que eu tenha alterações hormonais, porque nosso controle não depende única e exclusivamente de fatores do órgão afetado, no caso do coração, rim ou mesmo cérebro. Depende de qualquer situação que interfira no funcionamento desses mecanismos. Então, isso tem que ser bem observado e isso nos leva à individualização desse paciente. Eu não posso fazer com que essa função, essa situação seja para todos. Cada um deve ser observado de forma individual, por conta justamente dessa variedade de situações, de medicações e de problemas que cada um desses idosos apresenta. Perfeito. E a pressão alta, né? Ela só é tratada com medicação ou tem algum outro recurso que a gente pode tratar isso daí? Com certeza. A hipertensão, ela na forma mais branda, seja em torno dos 130 por 80, o famoso 13 por 8, 14 por 8, analisando a situação desse indivíduo de forma que ele não tenha outros fatores complicadores, uma adequação na alimentação, na prática de exercício físico pode trazer com que esse pico pressórico volte à normalidade. Porém, é importante observar se esse pico pressórico não se mantém muito elevado, acima dos 14 por 9, por tempo, um maior tempo. Entendi. Fazendo com que seja necessário, nesse caso, sim, do uso de medicação, que deve, no caso, o profissional médico vai ser o responsável por ministrar a dosagem e o tipo de hipertensivo a ser utilizado por esse idoso. Eu sei que a gente está falando dos idosos hoje aqui, mas eu tenho uma curiosidade. A gente sabe que a pressão alta, como eu falei no início do programa, não é só em idosos, né? Pode ser em crianças, adolescentes, enfim, adultos. Eu queria que você falasse para a gente se o tratamento também é com medicação nesses casos e se essas pessoas, a gente estava até conversando nos bastidores antes, por que se ela tem um AVC, de repente, algum caso desse tipo, é mais difícil da pessoa voltar nesses casos? Explica para a gente, Márcio. Então, a diferenciação da hipertensão ao longo da vida do ser humano, seja na fase de criança, fase de adulto e idoso, tem que ser observado caso a caso. Porque cada um dessas faixas etárias podem ser acometidas por determinados fatores.
seja, geralmente a criança, ela tem o fator genético, a hereditariedade e a questão mesmo de gênero, que fazem com que essa criança ela venha ter esse pico pressórico. Já o adolescente, vão ser outras situações que interferirão nessa elevação da pressão. O idoso já são outros. Por isso é importante que, ao perceber qualquer alteração, e uma coisa que até me veio à mente agora, é importante, nós temos em mente que quando nós temos um pico de hipertensão, nós ficamos mais vermelhos, nós ficamos cansados, temos sangramento nasal, esses sintomas. E esses sintomas são exceção. São exceção. São Geralmente exceção. não... Geralmente, por isso ela é uma patologia assassina e traiçoeira. Silenciosa. Ele não vai te dar esses sinais. A grande maioria descobre-se hipertensa por investigar, seja idoso, principalmente no caso assim, dos idosos, né, que vem a perceber, por questões de procurar um médico por outras situações, uma dor no joelho, eu estou sentindo um cansaço, mas não se pensa em hipertensão. E aí, na investigação dessas prováveis patologias, descobre-se a hipertensão. Olha. Então, é importante estar atento a essas alterações. Né? E regularmente no médico também, né, Márcio? Com certeza, com certeza. O idoso é uma situação mais, um segmento mais frágil da nossa sociedade. É interessante que ele tenha um acompanhamento, se não semestral, anual. Mas ele tendo um pico pressórico e ele não conseguindo controlar, é interessante que ele faça essas consultas ao médico no mínimo mensal. Mensal. Olha, eu já achava que era a cada 6 meses. Para que ele tenha esse acompanhamento e seja verificado os fatores que estão predispondo a ele ter essa hipertensão. Se a medicação, ao longo desse mês, começou a apresentar sinais de regulação, em sendo regulada essa hipertensão, aí orienta-se que seja feito a cada 6 meses, procurar o profissional médico para que ele faça novos exames e acompanhe e ver se está mantendo, se há necessidade de trocar o tipo de hipertensivo, de antihipertensivo, porque nós temos várias classes de hipertensivos, sejam os que agem no órgão circulatório, seja que agem no órgão regulatório dos rins, seja que age no nosso sistema cerebral, para que tenha o controle desse pico de pressão. Então, tem que ter um acompanhamento mais profundo em caso de não regulação da pressão. A partir do momento que tem a regulação, semestralmente já é eficiente. No caso, você falou da questão genética também, né? Caso a pessoa descubra desde criança que é uma predisposição genética, ela vai precisar tomar remédio para a vida toda? Sim, a hipertensão ela é uma patologia que ela não tem cura. Ela é controlada, mas não tem cura. Mas uma vez instalada, não tem cura. Então, é importante que ao se perceber que tenha essa patologia, que faça-se o controle e mantenha em observação. Percebeu qualquer alteração, retorne ao profissional médico e verifique novamente a possibilidade de troca da medicação ou adaptação de dosagem dessa medicação. E você acha que a adesão aos tratamentos é maior nos idosos ou mais difícil, Márcio?
É mais difícil, Mais porque difícil. o idoso, como ele tem várias fragilidades em seu sistema, às vezes o tratamento em si, você tem a parte cognitiva dele, que o idoso ele tem a rotina dele, ele não gosta que mexa-se nessa rotina. Tem a questão de quando ele utiliza uma medicação para determinada patologia, ela interfira com essa medicação para hipertensão e ele tem as sensações ruins. O caso do própria medicação para hipertensão, ela pode causar um aumento de diurese, então o idoso ele tem aquela necessidade de ficar indo ao banheiro e ele se sente incomodado. Então, todos esses fatores incomodam e fazem com que o idoso seja mais resistente à utilização desses, seja o tratamento para hipertensão, como qualquer patologia, que seja um tratamento prolongado. Márcio, e agora você até me fez pensar numa curiosidade. A gente sabe que muitos idosos dependem muito das famílias. Na hora da medicação, é importante que a família coloque certinhos os remédios que eles vão tomar, porque muitas vezes eles podem se confundir e tomar, de repente, 2 vezes a mesma medicação, por exemplo. Sim, com certeza. No caso do idoso que não tenha essa capacidade cognitiva de fazer a utilização da medicação de forma adequada, é interessante que os familiares acompanhem a administração dessa medicação, por conta de fazer o uso, às vezes, uma superdosagem, né? Quanto também esquecer de tomar a medicação ou mesmo tomar de forma irregular, porque essa medicação, ela age através da regularidade. Então, se você não fizer o uso de forma correta, aumentando os intervalos ou diminuindo esse intervalo, essa medicação não vai ser efetiva. Então, há necessidade, sim, da regularidade para que tenha-se um bom resultado no tratamento. Tomar no horário correto, né? Correto. E também observar a questão de outras medicações, mas isso o profissional médico vai orientar. Às vezes, há necessidade de que essa medicação seja ministrada de forma intercalada. Entendi. Para que não tenha tanta interferência um no outro. Porque isso pode acabar até prejudicando o tratamento, como você disse, certeza. né? E para o paciente que ele é hipertenso, está regularmente com os remédios corretos, enfim, tomando tudo certinho, de quanto em quanto tempo ele tem que, por exemplo, medir a pressão para ver se está tudo certo? Isso é uma regra ou não é necessário, enfim? Então, o ideal é que ele faça um acompanhamento, né? Seja com um aparelho em casa, mas isso tem que ser feito de forma tranquila. O importante é ele passar pelo profissional médico ao longo desse período, sendo de 30 dias ou estando controlado a cada 6 meses. Porque ao passar pelo profissional, ele vai designar que sejam feitos exames mais precisos. Porque essa aferição de pressão em casa, os aparelhos geralmente podem apresentar defeitos, não aferir com tanta precisão, e isso vai fazer com que ele tenha a falsa sensação que está controlada ou mesmo que o remédio não está fazendo efeito, esteja mais elevado. Então, é importante que ele passe pelo profissional, mas em caso dele se sentir mais à vontade, ele pode fazer uso desse meio da aferição em casa através de aparelhos domésticos. E o que a gente pode fazer para, de repente, eu estou com a pressão alta e para ela abaixar rapidamente, né? Então, no caso do paciente que seja acompanhado por um médico, ele faça já o uso, tendo um pico pressórico, é interessante que, no momento, ele tome a medicação indicada e procure o pronto atendimento. Agora, não sendo um paciente que esteja em tratamento, o ideal é que procure diretamente o pronto atendimento para que seja avaliado e ministrada a medicação correta. Você falou do paciente que toma a medicação.
E se de repente, por exemplo, ele tomou a medicação faz 1 hora atrás, e aí foi medir a pressão está alta, ele deve tomar novamente medicamento ou não? Melhor procurar também o pronto atendimento? Então, essa questão foi como... Porque às vezes ele pode ter passado por um estresse no momento, enfim, aí acabou aumentando, né? A questão de aferir em casa logo após, nós temos vários fatores que podem interferir. Seja ele passou por um momento de estresse, ele ingeriu alimentos que contenham sal, vai fazer com que essa pressão seja alterada. Então, o ideal é que seja feito esse acompanhamento para fins de monitoração com o profissional. Tá. Essa questão de tomar a medicação e logo após aferir em casa não é indicado por conta dessas situações que vai fazer com que ele perca, às vezes, até a credibilidade no tratamento e pare com o tratamento. Então, o ideal é que ele faça esse acompanhamento através do profissional, de forma, seja mensal, semestral, mas que não parem de tomar medicação. Perfeito. Se ele perceba que ele não está se sentindo bem, sente o desconforto, retorne ao profissional para que ele seja reavaliado, mas não deixe de tomar a medicação e se sentir os pseudo-sintomas, não faça a utilização de dosagem logo a seguir, porque ele pode fazer com que a pressão dele despenque. Aí, ao invés de trazer da hipertensão para a normalidade, ele vai ter um quadro de hipotensão. Exatamente. E em se tratando de idosos, é um fato que nós temos que observar que, principalmente o idoso acima dos 80 anos, ele deve ser acompanhado de forma mais próxima, porque ele, como um paciente mais frágil, ele pode ter apresentar esse quadro de hipotensão e vir a ter tonturas, desequilíbrios, sofrer quedas, que é um fator complicante da situação dele. E mesmo porque também a pessoa, quando ela vai se tornando mais idosa, o avançar da idade, essa pressão, esse paciente, ele precisa, às vezes, que essa pressão se mantenha um pouco mais elevada para que ela tenha a irrigação nos órgãos de forma corretamente, que mantenha o seu funcionamento. Porque com o enrijecimento dos nossos vasos ao longo da idade, o sangue tem dificuldade de chegar em alguns órgãos. Então, eu não posso também reduzir a pressão dele e fixar somente nesse quadro de hipertensão e esquecer os demais sistemas. Por isso eu preciso ter um acompanhamento próximo e não posso extrapolar em medicação ou deixar de fazer uso por conta de prejudicar o sistema como um todo desse idoso, né? Não, com certeza. E tem uma outra coisa também que eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre as complicações da hipertensão. Para quem não faz o tratamento corretamente, quais são essas complicações, Márcio? As principais complicações do quadro de hipertensão arterial, nós podemos evoluir para um quadro de AVC, que é o famoso derrame, acidente vascular cerebral. Nós temos complicações cardíacas, nós temos complicações renais, paralisações do sistema renal, infartos, aneurismas. Então, é interessante que sempre o idoso seja acompanhado por um médico, geriatra, ou que faça o seu tratamento com um fisioterapeuta que pode ajudá-lo através da administração de exercícios físicos para melhorar, junto com a medicação, o controle dessa pressão, para que não evolua para esses quadros. Porque, como nós vimos, a hipertensão ela é silenciosa. Esses quadros, geralmente, são o que chama a atenção para o tratamento. Então, é importante que nós tenhamos essa avaliação e façamos esse acompanhamento mais detalhado, principalmente nesse idoso mais frágil.
Perfeito. Até porque até a gente mais jovem também, eu acho que deve ter um acompanhamento bem regular com o seu médico, né? Porque, como você falou, é uma doença silenciosa, se é que a gente pode dizer assim, né? Os sintomas são silenciosos e às vezes você acha que você está bem e de repente não está, né? E é importante falar na questão das complicações. Nós temos hoje estatísticas que mostram que os quadros de acidente vascular cerebral que evoluem para o óbito, eles se mantiveram estáveis. Porém, o número de internações em decorrência disso aumentaram muito, cerca de 50% desde os anos 2000 até 2018. Teve uma ascendência muito grande. Apesar da divulgação, dos cuidados que tem que se ter com a hipertensão, ainda assim nós temos muitos quadros de AVC acontecendo todos os dias. Olha só. E a gente está chegando no final do programa, Márcio, mas acho que ainda dá tempo da gente falar um pouquinho sobre a relação da pressão arterial com os hormônios femininos. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre as medicações que muitas mulheres usam, que são os anticoncepcionais, e também a relação também do hormônio. Você também citou a menopausa, que para mim foi uma surpresa, não sabia também. Fala um pouquinho para a gente sobre esses casos. Essa relação da hipertensão arterial com os hormônios femininos, que está relacionada à menopausa ou o uso de anticoncepcionais, quando eu tenho um aumento do estrógeno no organismo feminino, eu crio nós temos o nosso vaso sanguíneo, ele tem uma troca de substâncias que fazem com que eu tenha maior complacência desse vaso. O que acontece com o estrógeno, ele interfere nisso, fazendo com que eu tenha um enrijecimento desses vasos. E aí eu eleve a pressão arterial por conta disso. Então, essa alteração do nível de estrógeno faz com que eu tenha esse descontrole, por isso é interessante que quando a mulher faça o uso desses anticoncepcionais, que sejam de forma acompanhada por um profissional ginecologista, para que não aconteça esses quadros, para tomar a dosagem correta e não elevar. Não, perfeito. Você falou uma coisa que eu acho que é super importante, o acompanhamento. Já vi muitas pessoas próximas que compram anticoncepcional. Eu vou tomar esse porque uma amiga minha toma e é bom para ela. Mas, gente, nem sempre o que é bom para sua amiga ou para sua conhecida vai ser bom para você. Então, precisa também ser acompanhado por um médico, né? Com certeza. Toda e qualquer medicação que o paciente venha a administrar-se tem que ser acompanhado por um profissional. Não pode praticar a automedicação, é muito perigoso. Perfeito. Bom, Márcio, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no programa. Foi super esclarecedor aqui conversar sobre a pressão arterial que atinge aí milhares de pessoas. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, estou à disposição. O programa em discussão de hoje fica por aqui. E se você quiser rever este programa, é só acessar o nosso canal no YouTube. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.